eu costumo dizer que até os 24 anos de idade, você, ser humano, até parece que eu tô muito velho, né, pra poder falar isso, mas da minha experiência, até os 24 anos de idade, você tá literalmente moldando você, né? Caráter, opinião social, opinião política, opinião sobre... Todas essas coisas você começa a pegar isso até os 24 anos. Algumas pessoas, geralmente as pessoas que são bem mais abertas com isso, passam desses 24 anos e continuam obtendo isso, mas a grande maioria, a grande grossa maioria, até os 24 anos absorve isso e depois disso elas mantêm isso e dificilmente você consegue mudar isso na cabeça delas. Você pode ver que geralmente você pega uma pessoa um pouquinho mais velha. Por que as pessoas mais velhas são mais cabeça dura? Justamente por isso, porque elas já tiveram tempo, né, de processar essas ideias aí, e agora isso daí ficou. E para você tirar isso da cabeça delas, primeiro que elas têm que se permitir, e a maioria não se permite. E segundo que você vai ter que ter um baita de um argumento, e muitas vezes nem você tendo um argumento muito sólido serve. Por exemplo, aí os casos aí dos terraplanistas, né? Porra, existe argumento mais óbvio do que você provar que a Terra não é plana, mas mesmo assim, né? Entendeu? Existem muitas provas de que não é, mas mesmo assim os caras são, né? Então, é uma prova do que eu tô falando sobre o cara ter isso daí cravado na cabeça dele, na mente dele, funciona assim e só assim, e é isso. Então, até os 24 anos é a idade que você absorve muito disso, depois você já começa a utilizar isso que você absorveu. Meio que talvez seja tipo até a idade que você vai absorvendo, você vira meio que uma esponja, meio que tipo, e depois dos 24 anos essa esponja meio que ela vai se endurecendo, digamos. É, seria mais ou menos uma boa analogia, né? E aí já não entra muito mais coisa em relação àquilo que já tá lá, né? Você pode até absorver coisas novas, mas o que já tá lá provavelmente não muda. Fica daquilo ali. Difícil de mudar. É também que nem o. É, nossa, isso me lembrou quando eu tava no cursinho. O. O meu. Sempre no cursinho tem aquela parada de fazer aula. Aula dicas. Não sei se você tá ligado. Não sei se você já foi no cursinho na Não, sua vida. Ah, é um não. evento que, tipo, os professores meio que. Eles vão meio que. Eles fazem. Pegam as provas e meio que eles pegam um padrão e meio que eles naquele palco ali meio que é um show para as pessoas meio que tipo desestressarem, porque tipo um ano de cursinho é estressante para caralho. Aí meio que eles fazem graça e meio que fazem uma aula onde eles indicam coisas que talvez muito pouco provável caia, tá ligado? Que talvez caia na parada. Aí nesse show aí, os professores que são mais velhos, assim, meio que fizeram. Eu não lembro direito porque eu não fui, mas eles foram muito machistas, muito misóginos, tá ligado? Muito. Tudo que há de ruim, tá ligado? E meio que o povo ficou muito puto, os alunos ficaram muito putos, com razão. Mas, mano, eu fiquei assim, tá, você tem razão de ficar puto. Mas, porra, os caras são velho, mano. É foda você cobrar uma coisa da atualidade que. Pra um velho que, tipo, tão martelando aquela ideia de aquilo ali é engraçado por. Tipo, tem pela vida dele inteira. É muito difícil você tirar sei lá, mulher é, tem que lavar louça mesmo e tem que cuidar da casa, tipo, a vida inteira dele foi aquilo, tá ligado? Não tô dizendo que não é impossível, mas, tipo, é muito difícil você tirar essas ideias da cabeça dele, tá ligado? Foda. Isso é verdade. Isso é verdade. Ainda mais quando conflita muito, né? Por exemplo, quando aconteceu com as gerações nossas, gerações dos nossos pais, gerações dos nossos avós,
que historicamente tiveram muitas complicações, muitas diferenciações de criação e de evolução do ser humano, então é muito difícil. Eu acho que, por exemplo, as gerações que estão vindo agora, próximas à nossa, em relação à nossa geração, elas são mais próximas. Mas a nossa com os nossos pais é uma distância imensa. As nossas com a dos nossos avós é maior ainda. Né? Então, é mais difícil de você imaginar o seu pai, seu avô, sei lá, mudando formas dele pensar baseado no que as coisas que estão acontecendo hoje. Porque, como você falou, eles viveram a vida toda deles com um tipo de educação, acreditando numa coisa, acreditando que aquilo estava certo, que aquilo ali era aquilo. E você mudar isso até no fim da vida para eles, para a maioria das pessoas até já ouvi isso daí, agora que eu já cheguei no fim da minha vida, eu não preciso mais me preocupar com isso. E, de certa forma, eu não posso tirar a razão dessa pessoa. Né? Não é que o espaço dela no mundo acabou, mas talvez as lutas dela, sim. Né? Talvez ela não precise mais lutar para essas coisas. Então, só se acomoda, entendeu? Só deixa ali no cantinho, tenta viver tranquilamente. E é isso. Você não pode meio que chegar e falar que não, sabe? Que não pode ser desse jeito. É complicado quando você lida com as gerações anteriores, principalmente por causa disso. Agora eu quero ver, como eu disse, a próxima geração, né, que vem depois da gente, que é muito mais próxima em questão de cultura, né? A geração agora já está aprendendo sobre essas coisas, feminismo, umas ideias diferentes de como se tratava o racismo, enfim, né? Essas coisas, essas questões sociais, essa geração nova já está vindo com essas definições atualizadas, assim, né? É atualização no É um pouco hardware, mais né? próxima da gente. Exatamente. Já está um pouco mais atualizado do que estavam, por exemplo, nossos pais em relação a gente em relação aos nossos pais. Né? Vamos ver o quão tipo, sei lá, se essas informações, se essas lutas meio que vão se. Como isso vai acontecer em questão de sociedade mesmo, tá ligado? Se meio que talvez, sei lá, vale a pena. Ou, sei lá, se isso vai ficar só no discurso mesmo, tá ligado? Porque se ficar falando, só ficar falando e. Só, não vale, não rola.